Jaque. Ok. É, já podemos então começar. Obrigado, Jaque. Obrigado, meninas, pelo convite, tá bom? Meninas com muito respeito, tá? Pastoras, missionárias, todos vocês que têm colaborado para essa obra, né? Que tem edificado sobre essa pedra, sobre essa rocha que é Cristo. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. E o desejo do meu coração hoje é mesmo ministrar uma palavra que Deus possa falar o coração de vocês, porque eu, sinceramente, eu não tenho capacidade alguma, senão se o Senhor não falar conosco, né? Se o Senhor, mas eu brinco sempre, eu estou sempre à disposição, eu torço sempre, já que tem uma fé tão grande naquilo que Deus é capaz de fazer por meio da minha vida, que eu já nem oro mais para vir para essa live, porque eu digo, Deus vai fazer pela fé de Jaque, tá? Então eu tô pongado da tua fé, tá? Te responsabilizo desde logo aí, tá bom? Mas amém, glória a Deus, sem mais delongas, eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Isaías, profeta Isaías 43. Eu já ministrei Isaías 43 em algum momento aqui para essas mulheres abençoadas, e de certo modo que quando o Espírito Santo falou comigo para trazer uma palavra sobre Isaías 43, eu fiquei meio que agitado, tipo, sentindo um incômodo, achando que talvez fosse inadequado repetir texto, aí o Espírito Santo teve que lidar com minha vaidade, e logo eu aceitei, né, a proposta, e por isso vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Ok, abriram aí, todos conseguiram ter um exemplar em mãos do texto bíblico. Eu quero orar a Deus, Pai, eu quero te agradecer por esse momento, obrigado por essa rica oportunidade. Eu sei que essas mulheres já oraram, já apresentaram, já colocaram diante do Senhor, mas mais uma vez eu quero colocar diante de Ti a minha vida, o meu coração, todo o meu ser, tudo que eu tenho, ó Pai, oh Deus, a minha forma de existir através do Teu Espírito Santo, que o Senhor manifeste a Tua palavra através de mim nessa noite, a fim de que os Teus filhos sejam edificados. Nada podemos receber se dos céus não for liberado, por isso nós oramos, eu oro agora, que os céus continuem abertos sobre esse lugar, que os céus continuem, ó Deus, liberando nesta tarde, nesta noite, neste momento, sobre corações, sobre vidas, que o Senhor derrame dons, que o Senhor derrame, ó Deus, do teu Espírito, força, poder e autoridade e domínio sobre esse lugar. É o que eu te peço e eu já te agradeço, com certeza da vitória. Em nome de Jesus. Isaías 43, eu quero começar falando sobre esse texto. Eu sei que todos vocês conhecem o texto de Isaías 43. Eu quero apenas exemplificar e mostrar mais ou menos o que esse texto, né, a origem, o contexto desse texto. Esse texto foi escrito pelo profeta messiânico, o profeta Isaías. Esse é um texto que fala sobre o sofrimento do povo babilônico, mas não só sobre o sofrimento do povo de Israel que foi parar no exílio babilônico, não sobre isso, mas sobretudo sobre uma promessa de paz, de esperança e de restauração que Deus liberou sobre o povo. Era mesmo um momento muito complicado para eles, eles estavam exilados na Babilônia, eles estavam em uma geografia que não era deles, eles de qualquer forma concorreram para estarem naquele lugar, por terem desobedecido a Deus, por terem tomado um caminho que não foi a direção do Senhor, mas Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, levanta o profeta messiânico a fim de que ele pudesse profetizar acerca daquele povo, para que eles pudessem ter esperança, para que o seu ânimo fosse revigorado, porque existia uma palavra para aquele povo que estava desesperançado. E o que eles diziam era, quando você lê em outras escrituras, em outros textos, você vai ver que esse povo dizia: Deus me esqueceu. O que dizer sobre o texto de Jeremias 29:11, né? Quando eles dizem, Deus esqueceu de nós, Deus não se lembra de nós, o Senhor não nos vê, e Deus então libera aquela palavra que ele diz: eu é que em seus pensamentos que eu tenho sobre vocês, Israel, vocês são o meu povo, tá bom? Sobre esse, já contextualizei aqui o texto que nós vamos ler, né? E vamos aprender um pouquinho sobre ele. Agora eu gostaria
que você tivesse atenta. A única proibição que você tem aqui nessa noite é de dormir. Por favor, eu não quero ser enfadonho, e se em algum momento parecer-me enfadonho, eu peço, rogo aos céus que você possa, de alguma forma, arranjar uma maneira, usa aquele sprayzinho de água na cara para ficar acordado, mas mostra uma cara bonita, continua bonita, tá? Continua elegante nessa tela, não boceje, não saia para ir no banheiro, fique firme aí, tá bom? Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar com você, tá certo? E a primeira partícula desse texto, no capítulo 43, verso 1, o texto que fala, ele vai falar acerca da identidade deste povo. Deus vai lembrar acerca da identidade, acerca de quem esse povo é, acerca de quem eles são, a sua origem, a sua criação, que havia um propósito por trás de tudo isso. Eu quero lembrar para você nessa noite, esse é um ponto muito importante. Quem em algum momento da vida lidou com alguém que tinha um probleminha ali de identidade, né? Alguém já lidou com situações? Já viu pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas eu não sei se você já viu alguém começando a namorar e aquela pessoa não gostava de queijo. É uma coisa muito peculiar que eu vou usar agora. Você já viu, gente? Você é uma amiga sua, talvez vocês, aí tem uma amiga que não gosta de queijo. Ela não simplesmente não gosta de queijo. Mas um dia ela começou a namorar um certo rapaz, e esse rapaz, de repente, é um leiteiro, é alguém que gosta do queijo. E aí ela começa a sair com esse rapaz e ela começa, então, a dizer o quanto é gostoso comer queijo. Ela praticamente ela começa a entrar naquela coisa, ela começa a se performar, ela começa a tomar aquela identidade daquele rapaz, ela esquece que ela não gostava de queijo. Né? Eu estou usando aqui um exemplo muito esdrúxulo, mas isso revela a nossa identidade. Mas identidade fala acerca de nosso cerne, acerca de quem nós somos. Tem a ver com origem, tem a ver com nascimento, tem a ver com cultura, a identidade do povo brasileiro. Quem nunca ouviu falar? Estou comunicando agora para brasileiros, né? A nossa identidade, ela tem uma raiz, nós temos raízes fincadas em vários elementos. E aqui, o texto começa muito claramente querendo resgatar do povo escolhido, do ungido do Senhor, acerca da sua identidade, de quem eles eram, porque é interessante que nas nossas crises, você pode, em algum momento, entrar nesse processo de crise de identidade. Sabe a crise de identidade? Aquele momento que você começa a desconfiar de tudo, apesar de você professar uma fé, mas você começa a desconfiar que talvez Deus não esteja tão perto, que ele não esteja te vendo, ou quem sabe que determinadas circunstâncias de bonância não é para você e é para fulano, mas não é para você, né? Se você teve uma mãe que firmou você, que te orientou, que te deu carinho, que te deu amor, que falou, que declarou palavras positivas, você é alguém privilegiado. Porque então você foi muito bem forjado, você foi muito bem formado, de tal maneira que você vai ter dificuldade, as pessoas que estão à sua volta terão dificuldade de influenciar você sobre quaisquer circunstância, você estará sempre guiada por aquelas palavras que você ouviu bondosa da sua mãe ou do seu pai. Olha, fatalmente nós somos influenciados por circunstâncias, por situações e que nos cercam. E nesse momento, a nossa identidade é posta em xeque. E era exatamente o que estava acontecendo com o povo de Israel. E aqui eu quero liberar uma palavra sobre sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que a sua identidade ela está restaurada, ela está conformada, ela está em linha com aquilo que Deus fala sobre você, tá? Você quer ver uma crise de identidade? Um exemplo muito simples é quando você está passando por um momento difícil, mas aí, diante de uma situação em que você viu Deus agir no passado, agora você está com medo de novo. Tá entendendo aqui? Imagina alguém que enfrentou uma doença, enfrentou uma situação de uma escassez. Agora, você passando por isso, você começa a ter medo. Crise de identidade foi o que Pedro teve quando, andando sobre as águas, falha. Aquilo era uma crise de identidade. Quem aí é corajoso para declarar: não, eu já tive uma crise de identidade? Talvez nesses dias você esteja vivendo no meio de uma crise de identidade.
Você não sabe quem você é. Sabe, entende isso? Você tem várias camadas, está debaixo de tantas camadas. Uma das coisas que eu tenho aprendido que Deus faz na vida do cristão é arrancar as camadas, né? Sabe as cebolas, as cascas de cebola? Sabe aquelas cascas que vão saindo, aquelas cascas secas, camadas após camada. Eu vejo Deus fazendo isso na minha e na sua vida de maneira extraordinária e de forma muito peculiar e de forma que nós não entendemos na maioria das vezes. Então, uma das coisas que é muito importante do ponto de vista bíblico é que você precisa saber muito claramente quem te criou, para que te criou e a quem você pertence. E nessa jornada, nessa caminhada, você acaba descobrindo o seu propósito. Isso é a parte mais importante da nossa existência. Dela depende todas as demais áreas, todas as demais coisas das nossas vidas. Olha o que está escrito no verso 1, para não ficar nas minhas palavras. Mas agora diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não temas, pois eu resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Preste atenção nesse texto, porque o texto bíblico começa dizendo aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Olha que tremendo isso. Olha a mensagem de Deus para um povo que estava desesperançado. Olha, eu não sei você, mas no começo da minha caminhada eu tinha muitas crises, sabe, missionária Rose, pastora Jaque? Toda vez que a coisa apertava, eu começava a me distanciar de Deus e eu começava a dizer: não, isso não é para mim, eu não tenho performance para ser cristão, eu não tenho a capacidade de ser um cristão. Vocês passaram por isso? Vocês enfrentaram isso na jornada de vocês? Um dos homens que eu mais admiro acerca de identidade é Jó. Acho incrível, porque no meio daquela terrível tormenta que ele estava enfrentando, a esposa dele questionando, e ela tem o direito dela, não vou entrar nesse mérito, mas ele, com a sua identidade muito formada em Deus, muito estabelecida, ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A mulher de Jó disse: não, amaldiçoa esse Deus e morre. Isso fala sobre identidade, eu não quero pregar sobre isso, eu só quero te lembrar que isso fala sobre quem nós somos, é sobre isso, é sobre identidade. O perigo de você não ter uma identidade firmada na verdade é que você pode facilmente se conformar com a realidade em que você está vivendo nesses dias. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a realidade que você está vivendo nesses dias? Você está no lugar que Deus falou que te colocaria? E se você não está vivendo isso, você se conformou a este lugar, você tomou a forma deste lugar, você aceitou ou você é alguém que continua lutando? Ou é você é alguém, como é que eu posso dizer? Você é alguém que tem uma insatisfação constante, que sabe que está nesse lugar, mas sabe, tem consciência que está caminhando para uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Quem é você nesta tarde? Quem é você? Quem é você? O povo de Israel estava vivendo naqueles dias como prisioneiro e escravos na Babilônia, mas eles não foram criados para a escravidão. Deus fez livres para viveres unidos a eles, para louvar Ele, para viver o seu propósito. E por isso Deus vai enviar o profeta Isaías para que ele pudesse liberar essa palavra sobre o povo. Deus desejava naqueles dias entregar, encher aquele povo de esperança. Compreende isso? E eu sei que Deus está falando para alguém aqui nesta tarde. Essa palavra tem endereço certo, pode não ser para você, mas fica tranquila, porque às vezes, Jaque, Deus prepara uma reunião para uma única pessoa. Às vezes, eu tenho aprendido isso. Deus move uma multidão só para encontrar com alguém.
E eu creio que tem alguém aqui nesta tarde, alguém aqui nesta noite, tem alguém que é encontrado por essa palavra, alguém que precisa de esperança em meio à desordem e à desesperança. E a Bíblia, interessante aqui, que Deus vai fazer promessas. Deus vai fazer uma promessa para aquele povo. Junto à sua identidade vem uma promessa de proteção. Isso é tremendo. Você entende isso? Porque, já que paternidade, o que é que faz com a gente? Paternidade e maternidade nos protege. É sobre isso o relacionamento com Deus. A tua paternidade com Deus, a tua identidade com Deus vai promover o quê? Vai promover segurança. É isso que Deus deseja que nós tenhamos em todos os momentos, em toda a nossa jornada. Vou falar um pouquinho sobre a identidade de Cristo. Todos vocês conhecem a identidade de Jesus. Jesus o tempo todo sabia quem ele era. Não sei se vocês lembram, mas Jesus aos 12 anos, ele vai ao templo depois dos seus pais o perder, ele então vai ter com aqueles rabinos ali naquela sinagoga, e lá quando os pais o procuram, encontra e que o questiona. Então, a resposta, quando perguntam para Jesus, o que estás fazendo, onde você estava? E ele diz, eu estava cuidando das coisas do meu pai. Desde sempre, Jesus sabia de quem ele era, a quem ele pertencia, e o comportamento dele demonstrou isso o tempo todo. A verdade é que a nossa identidade ela é revelada pelo nosso comportamento. Entende? Isso aqui é muito forte. Hã? Isso é muito poderoso, porque a nossa identidade é revelada ao mundo através do nosso comportamento. A forma como eu me comporto demonstra se eu estou ou não firmado na minha identidade em Deus. Mas o desejo de Deus é que nós tenhamos essa identidade muito bem formada. Eu lembro, adoro esse texto, vocês conhecem também, que Pedro, Jesus vira para Pedro depois dele caminhar algum tempo com ele, e Jesus diz: Pedro, quando tu se converter, quando tu te converteres, lembra desse texto? Quando tu te converteres, mas já caminhava há muito tempo. Jesus estava falando sobre o quê, gente? Jesus estava falando sobre identidade, sobre quem ele era, sobre como ele se via, sobre o quanto ele tinha entendido quem ele era. O texto bíblico vai dizer para que possamos conhecer a profundidade e a largura e o comprimento de quem Deus é em nós, do amor de Deus. Você entende isso aqui? E sabe uma das coisas que eu tenho aprendido acerca desse fenômeno chamado identidade, é que a identidade, pastora Jaque, querida, ela é formada na jornada. Você entende isso aqui? Por isso que Jesus vira para Pedro e fala para Pedro: Pedro, olha, você está dizendo que vai morrer por mim? Você está dizendo que, Pedro, ainda nesta noite, 3 vezes, você vai o quê? Me negar. Deixa eu falar um negócio aqui para você. No processo da formação da sua identidade, Deus vai te conduzir em lugares aonde a sua verdadeira pessoa, quem você realmente é, vai ser revelado, exposto para fora, posto a lume, posto perante aos teus olhos, e na maioria das vezes você vai ficar terrivelmente assustado e assustada com quem você realmente é. Entende isso aqui? Você compreende o que eu estou falando? Nesses dias eu estava conversando com alguém e eu falando para ele sobre o meu relacionamento com Deus, e eu percebi, eu disse, deixa eu falar um negócio aqui para ti. Eu descobri que eu sou uma pessoa chantagista. Eu descobri que eu sou melindroso, eu descobri que eu sou dramático, eu descobri que eu sou pirracento, que eu tento pirraçar Deus às vezes, e esse é um comportamento que eu não sabia que eu tinha. Que loucura isso!
Como você pode pirraçar o Criador? Me vi nessa situação, dizendo: você vai fazer, eu sei que você vai fazer, mas eu não vou me mover, eu vou protelar. Eu sei que você vai conseguir, mas eu não vou te ajudar. Sabe, quando eu me vi nessa situação, eu sei que vocês nunca passaram por isso, eu sou aqui o mais sujo de todos. Tudo bem, eu estou confessando para ser sarado, mas eu me vi nessa condição e Deus me mostrou, eu não sabia, até alguns meses atrás, até que eu cheguei nesse lugar. E Deus arrancou mais uma camada da cebola, e eu percebi que havia uma camada muito seca, sem vida. E nesses dias é o que ele está tentando tirar. Você entende isso? E dói. Ah, como dói. Ah, como dói. É terrível. Talvez você, como eu, esteja nesses dias, Deus arrancando com a pinça as camadas da cebola. Ou talvez, como um bom cozinheiro, ele está lá, né, preparando, né, e está arrancando lá. Isso é terrível. É terrível isso, mas no processo você descobre quem você é. E uma vez que você descobre quem você é hora de você se comportar como gente. Porque tem uma hora que não adianta você se fingir de evangélico nem evangélica. Hum? Você pode até fingir-se de evangélico perante mim. Eu amo isso, porque Jesus, quando encontra com aquela samaritana, ele diz: a hora veio, agora é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não é mais sobre ritual, mas é um Deus pessoal que vai andar com você, independente de o quanto você esteja fedendo. Mas ele diz: eu estou do teu lado e eu vou limpar você, não importa quanto tempo eu leve, não importa se você vai querer me pirraçar ou não, eu sou perseverante. Aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, não há chance nem para mim nem para você. Então, esse é o processo de descoberta da nossa identidade. Jesus precisou ser levado ao deserto para que a sua identidade fosse forjada. Sim ou não, pastora Jaque? Jesus foi conduzido ao deserto para que a sua identidade fosse terrivelmente forjada. E a Bíblia diz que quando ele teve fome, ele teve sede. Ali, naquele processo, pastora Cláudia, de repente, apareceu o capiroto. Hum, bonito, com certeza, vestido de padeiro, cheio de pão, porque ele aparece assim, né, gente? Ele aparece como a gente quer, né? Assim, um escape tremendo. Jesus com uma fome, salivando. Oh, meu Deus. E aí o capeta aparece com cheio de pão, né? Claro que não, gente. Ele criou isso na mente de Jesus. Ele disse: você não é o filho de Deus? Pega essa pedra e transforma. Só que Jesus sabia da identidade dele. E o que é que Jesus disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vou falar um negócio aqui para você, tá, sua linda? Vou revelar. Vou revelar, tá? Fiz um download agora. Acabou de descer, download do céu. Não vai subir, não vou fazer um upload. Download mesmo, entendeu? Deus vai forjar a minha, a sua identidade. Ele vai nos levar em lugares que a gente vai odiar, que vai doer terrivelmente. Você vai desejar um anestesista para você dar anestesia para você desmaiar ali, aquele momento passar. Mas a dor é necessária para a construção, para que a identidade seja revelada. Eu vou falar um negócio mais aqui para você. Deus não te conduz a esses lugares para te envergonhar, não é para isso. Jesus não foi levado para ser provado. Jesus foi levado para ser aprovado. Você também, eu e você, quando levados a lugares em que nós não queremos ir, somos conduzidos para ser aprovado. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele disse: apresenta-te, pois, como um obreiro aprovado e que maneja bem a palavra de Deus. Veja bem, ele precisava ser um obreiro passado pelo crivo e, ao mesmo tempo, manejar a palavra de Deus. Depois de passado pelo processo, ele deveria apresentar-se aprovado. Então, mas eu quero te contar uma outra coisa ainda sobre a sua identidade. Hum? Você quer saber? Se você for reprovado na primeira prova, não se preocupe.
Deus é um professor maravilhoso. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é um professor manso e humilde. Ele não é como aquele professor que deixa você na prova e fica, vamos, falta 40 minutos. Às vezes ele vai dar uns empurrãozinhos, ele vai dizer, ih, né, pastora Cláudia, tenho pressa, porque você está demorando. Às vezes ele vai fazer isso. E aí ele vai usar alguns estímulozinhos, né? Eu estava engraçado, né, gente? Eu estava esses dias num processo ainda sobre identidade, porque faz parte. E aí, quando a gente fala disso, quando o pregador fala sobre a vida dele, a coisa, os olhos saltam. Quem estava dormindo acorda, né? Adoram a fofoca, os crentes, né? Mas é fofoca gospel, tá podendo. O Chico de crente aqui. E Deus começou a falar comigo sobre um processo, sobre uma mudança. E eu disse: eu estou entendendo, mas eu não quero, ok? Mas tudo bem, se você quiser mesmo, não precisa causar confusão. Eu não preciso brigar igual Ló e Abraão. Eu não preciso fazer nada disso. Só me deixa sair, só me dá um tempo, me dá um timing, tá bom? Me dá um prazo aí. Mas sim, não precisa de uma ópera para resolver. Eu tentando convencer a Deus, né? Ali do, né? Aí tive essa conversa, no outro dia entrei numa oração e aí Deus já desceu, alguém fez um download lá com a resposta e detalhe, não foi como eu queria. E agora eu já estou agitado, completamente agitado, porque eu sei que eu vou tomar uma decisão. Porque se eu não tomar, as coisas vão ficar terrivelmente apertadas para mim. Mas isso fala sobre a minha identidade, que eu preciso ser rápido em obedecer. Isso fala sobre identidade, sim ou não? Hum? Quando você tem uma identidade formada e forjada em Deus, você está dando sempre passos em direção àquilo que é a sua identidade, porque parte da sua identidade é obedecer aquilo que Deus deseja que você faça, por mais duro que seja. Eu nunca passei por uma temporada tão difícil na minha vida. Essa temporada não é de pesca. Não é para mim, é para você? Eu não sei como é que tá para você. Talvez alguém esteja na temporada de pesca. Isso é maravilhoso. Eu não estou. Eu estou pescando e não estou pegando peixe. Eu estou igual Pedro. Eu estou fazendo por obediência. Entendeu, não, gente? Eu estou jogando a rede por obediência. E às vezes eu jogo e não sai nada. Mas eu continuo lançando a rede, porque ele falou. E minha identidade tem que estar firmada no que ele falou. Então, identidade nada mais é do que você estar e ter a palavra de Deus como foco da sua vida. Isso revela a sua identidade. É você consumir tudo que está na palavra de Deus e fazer com que essa palavra se torne viva. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso significa dizer que a palavra, também o Verbo precisa fazer-se carne em nós, em mim, em você. Entende isso? O Verbo, a palavra, logos, o Verbo significa o logos, que significa verbo em movimento, palavra em movimento. Você é a palavra em movimento. Entendeu isso aqui ou não? Estou falando coisa profunda demais? Não. Quando alguém. O apóstolo Paulo disse: vocês são as cartas de Cristo. Vocês são as cartas. Quando as pessoas olham para vocês, estão lendo a Jesus. Entende? Mas só é possível isso através de uma identidade. Olha, Miss Jaque, pastora Jaque, te falar um negócio. Eu não planejava falar sobre identidade. Era a última coisa que eu queria fazer nessa noite, era me expor e falar de identidade. Mas sabe, eu estou falando de identidade, vocês entenderam? Então eu preciso obedecer. Eu tenho uma ideia muito melhor. Eu juro que eu tenho uma ideia bem melhor, do meu ponto de vista. Entende o que eu estou dizendo? Mas a ideia minha nem sempre é melhor do que a ideia de Deus. Entende, queridos? Então, a vossa identidade, a minha identidade, a sua identidade vai te conduzir a um porto de segurança. Entendeu isso? Se a sua identidade não te conduz a um lugar de segurança, ok? A identidade do cristão conduz ele a um porto de segurança. Se a sua identidade não leva você a um porto de segurança, logo a sua identidade não está firmado na verdade. Entende isso? É importantíssimo você manter a sua identidade e não se preocupe. Se você está obedecendo a Deus, porque tem gente aqui, eu não sei você,
Mas eu tive um pai que me castrou, sabe? Castração. No sentido não literal, tá, gente? Mas no sentido figurado. Veja bem, eu vou enunciar aqui para vocês, exemplificar. Eu tive um pai que ele fez o quê? Eu não podia demonstrar sentimento, então ele me batia e eu não podia chorar. Não faz sentido. Não podia demonstrar emoção. Já viu? Quem aqui ouviu o pai bater ou a mãe dizer, cala a boca, não chora? Não faz sentido. Como assim? Você está apanhando? Como assim? Então não é castigo. Não faz sentido. Mas, enfim, então eu não podia falar, eu não podia dizer que não gostava, nada disso. Então eu venho dessa realidade. Então eu cresci e até meus poucos anos atrás eu não sabia do que eu gostava. Eu achava que eu gostava de coisas que eu não gostava. Mas por que, que eu não sabia? Porque eu nunca tive direito de escolha. Tinha sempre alguém escolhendo por mim. E detalhe, essa é hoje minha maior birra com Deus, tá, gente? Eu quero escolher. E Deus diz: não, eu sei que você quer escolher, porque você não pode escolher lá atrás. Mas não faz isso, você é perigoso. Você não vê o que eu vejo, não vai por aí. Não! Volta! Entende? Entende isso? E aí, quando você encontra alguém que é saudável, que quer guiar você, quer direcionar você, você tem dificuldade de confiar, porque você passou a vida inteira. Se você passou por esse processo que eu, normalmente as mulheres têm muito isso, né? Porque normalmente as mulheres são mais, né? Estão mais expostas a essa coisa. Homem é toscão, homem tá feridão lá com uma facada aqui no pescoço e está andando pela rua. Se pudesse tirar uma foto de alma de homem na rua, todo mundo dê que dede ali com o facão, assim, né? Se visse o emocional dos homens, né? Porque o que eu estou fazendo aqui isso, sem dúvidas, por mais firme, isso geraria uma crítica muito forte, né? Mas Jesus não tinha problema em demonstrar a identidade dele. Jesus era extremamente afetuoso. Jesus expunha as suas debilidades, as suas fraquezas. Jesus no monte ali no Getsemane, Jesus conduzido a esse lugar, nós conhecemos a história. Ele disse: "Eu preciso agora de um amigo. Vocês não podem nem vigiar um pouco por mim." Né? Jesus estava abrindo o coração dele. Jesus estava sendo vulnerável. Eu tenho muito, eu vou fazer um adendo aqui, à parte, eu vou puxar essa gaveta aqui, e não é o plano, mas tudo bem. Me preocupa muito a espiritualidade em que você tem que ser forte o tempo todo, porque não foi isso que Jesus nos demonstrou. Isso é uma loucura absurda, porque eu vou ser sincero com você, não vou expor ninguém aqui, mas eu acompanho um monte de pastores que estão com as almas cortadas de cima a baixo, mas não pode se expor com medo de serem rejeitados. Eu conheço pastores que se expuseram perante as suas ovelhas, o seu povo, e foram terrivelmente criticados porque mostraram que estavam tinham fraquezas, que tinham debilidade. Olha o nível. Isso é, sem dúvida, um problema de identidade. Quando você não entende quem você é, você vai permitir que pessoas ditem como você deve fazer, o que você deve fazer, quando você deve fazer, para onde você deve ir. Preste atenção aqui, numa sociedade onde tantas vozes, tantas filosofias, tantos paradigmas, tantos conceitos são postos, é mais fácil, é muito fácil alguém se perder, sim ou não, gente? Mas a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e obedecem. Uma das características de alguém que tem identidade sarada é alguém que ouve a voz de Deus. Entende isso aqui? Alguém que está construindo a sua identidade, ela precisa ouvir a voz de Deus. Porque ela vai precisar abafar muitas vozes. Vozes do coração, vozes da mente, vozes de pessoas que têm ideias sobre elas. Entende isso? Quem nunca teve uma ideia sobre sua vida? Eu amo isso. E quando eu aprendi a dar resposta, viu, missionária Rose?
Quando alguém via com ideia para a minha vida hoje, eu digo, ó, deixa eu te falar um negócio. Deus te deu uma vida por quê? Para tu gerir ela. Deixa eu gerir a minha, tá? E quando eu precisar de tua opinião, eu peço. Né? Mas eu não estou falando de pessoas que. Não estou falando de pessoas que teve uma ideia legal, não, gente. Tem gente que quer mesmo impor. Consegue entender? Isso é abusivo, isso é uma quebra de identidade, vou falar um negócio aqui para você. Olha só. Se Jesus não tivesse a identidade formada dele firme, sabe o que tinha acontecido? Você acha que Jesus teria morrido? Você acha que Jesus teria ido para aquela cruz? Não. A identidade em Deus, muitas das vezes, vai te levar em lugares e a lugares que você não gostaria de ir. Um dia Deus falou para mim e eu fiquei chateado. Claro, eu aqui, a chateação. É, ele falou para mim o seguinte: algumas pessoas estavam me falando umas coisas e eu estava ouvindo outras vozes. Já aconteceu com você? De você estar ouvindo a voz de Deus, ali uma voz, que você sabe que é Deus, mas não é legal aquilo, e alguém está falando outra coisa. E aí, é, Deus mandou alguém dizer: olha, não ouça a voz de ninguém, ouça essa voz que você está ouvindo dentro. Sou eu. Aí eu me desesperei, porque eu sabia que era, mas não era agradável, então eu dei uma de esperto. Ouvi a voz de Deus. Às vezes vai te levar para lugares, para recantos que você não gostaria de ir. Mas se você for, se você concluir a jornada, você estará cumprindo o seu propósito. Você estará vivendo as verdades que Deus tem e que Ele preparou para você. Entende isso? A sua identidade, ela precisa estar muito bem formado e forjado em Cristo. E para isso você vai precisar ter muita paciência, entendeu? Muita paciência. Porque a maioria dos lugares que Deus vai te levar, Ele estará te levando com um só propósito. As pessoas que cruzarão na tua vida é parte do processo de Deus de expor a sua identidade, de colocar, de extrair, de tirar, de pôr, de acrescentar, de evidenciar a sua identidade, quem você é. Entendeu isso aqui? Sabe o que. Uma das coisas que me ferrou na vida foi os abusos que eu sofri. E os abusos que eu sofri me causaram muita culpa. Isso fez com que eu me tornasse uma pessoa muito boazinha. Eu dizia assim para tudo, porque eu queria agradar. Claro, eu tinha a culpa, e a culpa para você se livrar, para você lidar com ela, o que é que você fazia? Você então é bonzinho, porque é uma forma de você se limpar, é uma forma de você fazer justiça pela culpa que você está sentindo. Isso me levou a falar sim para tudo e para todos. Me tornou uma pessoa tacanha. E uma das coisas que Deus primeiro me ensinou na jornada foi dizer não. Para muitas pessoas, dizer não é a coisa mais simples do mundo. Para mim, era um processo dizer não, porque eu aprendi só a dizer sim. E Deus foi restituindo isso em mim, de tal forma hoje que eu tenho dificuldade para dizer sim, e não o contrário. Porque, veja, eu saí eu não posso ir para outro extremo, mas hoje eu tenho equilíbrio. Consegue entender isso aqui? Eu amo a pastora Cláudia, porque ela já manda. Um dia desse ela me mandou uma mensagem com a agenda toda, e eu entendi ali: não me arranje problema. Já estou com até o final do ano tudo pronto. Eu entendi a mensagem, mas não respeitei. Logo arranjei um BO. Então, gente, preste atenção nisso. Mas eu achei fantástico, juro. Alguém bem resolveu. Eu gosto disso. E eu estou caminhando para isso, né? Eu estou caminhando para isso. Tem convites que eu não posso rejeitar. Eu não poderia dizer não para Jaque. Eu até me esforcei, mas foi impossível, né? Foi impossível dizer não para Jaque. Enfim, mas veja, a tua identidade. Vocês estão entendendo? Peraí, eu vou dar um stopping aqui. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Vocês estão entendendo? Porque talvez você diga: eu já sou crente velho. Eu já sou alguém aí vacinado. Essa conversa já ouvi milhares. Eu sei do que você está falando. Menino, para com isso. Você não sabe de onde eu vim?
Você não sabe, ou melhor, você não sabe de onde eu venho, porque eu ainda estou saindo, eu ainda estou colocando a cabeça fora. Entendeu isso? Talvez as pessoas não conheçam a totalidade de quem você é, porque você ainda está colocando a cabeça fora. Tá entendendo isso aqui? Você não colocou o corpo, você está no processo. Entende? E Deus vai revelando o propósito à medida que a identidade é forjada. Entendeu isso aqui? Por que, que a plenitude não desceu ainda? Porque Deus revela o propósito à medida que a identidade é forjada e trabalhada. Jesus vive uma vida inteira, para cumprir, pelo que acredita, 3 anos de ministério. Onde estava Jesus nesse período? Alguém sabe explicar? Ninguém sabe. Uma coisa nós sabemos sobre João Batista, que era o primo dele. A Bíblia diz que ele passou os 30 anos no deserto, aprendendo e sendo amadurecido. A identidade sendo forjada para quê? Para que no momento certo o propósito fosse estabelecido. Se você não estiver com a sua identidade estabelecida, não é possível o propósito ser estabelecido. Vim. Entendeu isso aqui? Não é possível. Não é possível. Você só vive o propósito, a plenitude do que Deus tem para você, quando a sua identidade, quando você for formado e forjado. Entendeu? Às vezes, eu lembro que antigamente eu dizia assim para Deus: Deus, eu estou pronto, teu servo está pronto. Manda tudo, meu Deus, meu papai. Acordava de manhã, estava mais atribulado do que Sansão. O espírito entrava e saía, era uma loucura, eu não me entendia. E eu dizia: Jesus, volta, manda o anjo voltar, que deu ruim aqui embaixo. Deu ruim, Jesus. Não dá, Jesus, não dá, não dá. É muito importante você entender o tempo de Deus para a sua vida, querida. É muito importante a gente ter paciência nesse processo, porque para Deus importa muito mais a qualidade do tempo do que a quantidade do tempo. Jesus viveu 30 anos no anonimato para que em 3 anos ou um pouquinho mais, segundo diz os teólogos, aí o pessoal da escatologia, para que ele pudesse viver o propósito dele. Porque para Deus importa muito mais a completude, muito mais o ciclo, muito mais a plenitude, muito mais do que o cumprimento de algo. Lembra de Abraão? O velho Abraão? Eu fico perguntando para Deus. Eu não quero subir e descer. 90 tô quero não tenho, minha capanga não aguenta, a capanga já está quebrando aqui, né? Quem nunca? Deus, a capanga já está quebrando. O negócio de água, nem está mais segurando água dentro, eu digo para Deus. E aí? Mas Deus sempre renova. E aí, quando eu vou com esse argumento, Deus diz, Deus me lembra, porque Deus renovou a sandália de Abraão, né, gente? Né? Deus providenciou a água, ele providencia tudo, fica tranquilo, não vai dar PT, não. Tu vai aguentar. Ele vai garantir tudo. 40 anos no deserto, a cidade do povo não envelheceu. Deus renovava tudo, viu, Rose, querida? Deus vai renovando as coisas, você vai aguentando o processo. Aí, Abraão, no final da vida, Deus aparece aquele menino lá lindo, deve ter sido maravilhoso, mas peraí, né? Então, para Deus, importa muito mais a identidade. A identidade, o caráter, do que o dom. Um dia desse, Deus falou para mim: eu não quero sua performance. Você é bom em performance, porque eu lhe fiz bom em performance. Mas eu não estou nem aí para sua performance. Eu quero é o seu caráter. Eu disse: ah, tá bom. Me chateei, mas entendi, fiquei na minha. Porque é assim, gente. É assim que funciona. Desculpa lá, eu sou cheio de mimimi, tá? E vocês estão me conhecendo essa versão agora.
Mas é assim, talvez alguém se identifique ou não. Aqui eu tenho muitas bênçãos, muitos vasos forjados, glória a Deus, que estão em outros níveis, cada um está em um nível aqui. Mas esse é o processo da caminhada com Deus. Esse é o processo da intimidade com Deus. Esse é o processo da identidade, querida. É importante, é importante. Então Deus vai forjar a nossa identidade, e a nossa identidade vai nos conduzir a esse porto seguro. Lá no livro, ainda Isaías, no capítulo 2, só pegar uma anotação aqui que eu fiz. O texto fala o seguinte: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não queimará. As chamas não deixarão você em brasa. Isso aqui é interessante, isso é fantástico. Sabe por quê? Aqui vemos Deus justamente nos conduzindo a esse porto seguro. Você tem direito à proteção de Deus. Quando você atravessar as águas, ele estará com você. Mas o que é interessante nesse texto, que aqui vemos Deus usando dois elementos. Água e fogo são elementos que simbolizam a purificação. Guarde isso, por favor. Água e fogo simbolizam a purificação. E é o que Deus faz com tudo aquilo que vem contra nós, que vem contra você. Eu não sei o que tem apertado você. Uma coisa eu sei. Você que está aqui está passando por alguma situação que está desagradável para você. Como é que eu sei disso? Porque Deus não deixa a crente à vontade. Porque se deixar, vai fazer bezerro de ouro. Então Deus está o tempo todo nos ocupando com alguma coisa. Deus tem sempre uma área para reformar na minha e na sua vida. Não importa o quão crente, o quão maravilhoso você seja. Eu olho aqui para vocês, vejo mulheres de Deus lindíssimas, cheias do Espírito, já tratada, mas Deus continuará ainda encontrando coisas que eu não vejo, e Ele vê, e Ele continua conduzindo, cruzando pessoas, colocando pessoas. E aqui nós vimos Deus falando que se passarmos pelo fogo e pela água, Ele estará conosco. O que é interessante é que Deus usa tudo isso, tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece com você, ele usa para o seu reino. Ele usa, ele faz com que venha cooperar com o seu propósito. Entendeu isso aqui? Tudo nesse momento, até essa irritação. Sabe essas pessoas que você tem orado por elas e elas não mudam, elas não alteram o curso da vida, elas continuam as mesmas? Preste atenção numa coisa. Possivelmente Deus está querendo mudar você antes. Na maioria das vezes, Deus não quer mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Deus está querendo mudar quem? A nós. Entende isso? Quando a gente ora e a circunstância não muda, na maioria das vezes Deus está querendo mudar o quê? A nós. As circunstâncias precisam nos mudar. Eu lembro muito de José. Lembra de José? A prova de que Deus faz com que tudo que nos acontece coopere. Olha o que José vai dizer: vós intenteis mal contra mim acerca dos irmãos, porém Deus intentou para o bem, para fazer como está neste dia, para conservar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não tem mais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos pequeninos. Assim o consolou e falou ao coração dele. Gente, presta atenção nisso aqui, que identidade, né? Que identidade fantástica, que identidade formada. Você sabe por que Deus vai te conduzir nesses lugares que outras pessoas não foram? Sabe por quê? Só por causa da sua identidade. Só porque você é quem você é. Só porque você está conformado à imagem dele. Só porque você entendeu quem você é, agora você está habilitado para ir a reis, a rainhas, a pessoas, para você cruzar lugares, porque você sabe quem você é. Porque quando Deus te levar e te conduzir a esses lugares, você terá um comportamento digno de onde Deus está te conduzindo. Vou falar um negócio aqui para você, coisa chata, né? Você levar o seu filho. Quem aqui levou? Quem é mãe aqui? Pegou aquela sua criancinha, antes de sair de casa, avisou. Fica crente. Se te oferecerem comida, não aceita.
Se te oferecerem algum, meu pai, minha mãe, se te oferecerem alguma coisa, você vai babar, mas você não vai aceitar. Não envergonhe a casa, não envergonhe seu pai nem sua mãe. Alguém já deu esse conselho aqui? Alguém? Aí quando você chega, você percebe que a criança tomou. Ah, eu amo criança. Porque criança é especialista em tratar pai, né? Amo isso. Começa o tratamento, começa de casa, né? E aí, que diga Maria, né? E José, Jesus lá, quando Maria chega no templo, ainda tem que receber, né? Aquela notícia. Eu estou cuidando das coisas do meu pai, tipo assim, oh meu Deus do céu, assim, oh, você é meu pai, oh, bom que Jesus não nasceu na minha casa, porque senão ia dar ruim, né? Mas preste atenção. Quem nunca? Aí aquela criança se comporta completamente diferente. Gente, isso é identidade. Ele não tem maturidade. E tem gente que demora para amadurecer. Entende isso? Eu e você. Às vezes nós estamos pendengando porque estamos demorando de amadurecer. Estamos quase peco já, mas não amadurece. Já viu fruta? Ela é verde, fica peca, mas não amadurece. Passa por um outro processo, mas não amadurece. A gente precisa evitar esse processo. E a Bíblia diz: vós intentastes mal contra mim. José falando, porém Deus intentou para o bem, para fazer como está nesse dia, para conservar a vida de um povo numeroso. Deus usou as circunstâncias para purificar e forjar José. Porém, Deus sempre esteve lá. Olha que coisa interessante. O texto diz que tudo que José fazia corria bem, porque Deus estava com ele. Eu quero te dar uma notícia maravilhosa. Eu sei que você está enfadada aqui, mas essa é boa. Essa é para você melhorar esse seu sorriso aí. Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. Eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus me trouxe aqui nesta tarde, nesta noite, para dizer para alguém: não importa o que você esteja passando, como parte da sua identidade, como parte de ser filho, você tem como garantir a certeza de que eu estou com você. Deus está com você. Deus jamais, pastora Cláudia, Deus nunca vai nos conduzir a lugares e nos deixar sozinhos. Eu amo isso em Deus, porque a Bíblia diz que quando Pedro estava naquela prisão, Deus envia anjos para soltá-lo. Nem sempre a ordem vai vir para soltar você, mas Deus estará lá, terá anjo lá do seu lado, porque a palavra diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, mulher de Deus, a respeito de você, a respeito da sua casa, a respeito da sua família, a respeito. Sabe aqueles filhos? Sabe aqueles filhos? Sabe por que eles não têm perecido? Por causa da tua oração, por causa das promessas de Deus, porque Deus te fez uma promessa. Deus tem conservado por causa de você. Talvez nesses dias você não esteja vendo o livramento de Deus, você não vê visivelmente, mas Deus está falando para alguém aqui, nesta tarde. Há um livramento para tua casa, há um livramento para tua família, há uma promessa de Deus para alguém da tua casa, há uma promessa de Deus, alguém vai ser resgatado nesses dias, alguém vai ser alcançado, alguém vai ser tocado, alguém vai ser restaurado, o filho pródigo voltará para casa, diz o Senhor. Você que tem orado e gastado e pranteado, Deus está dizendo: Ana, o teu filho não está perdido, há um Samuel para tua casa, há um sacerdote para tua família. Mas enquanto você não vê, ele está. Porque ele estava com José na prisão. Porque ele estava com José na prisão. Ele está também com você, não importa aonde você esteja. Não importa. Existe uma promessa de Deus para a sua vida. Existe uma promessa
para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para a sua vida sentimental, para a sua vida ministerial. O Deus de promessa tem uma palavra específica para você, para cada área, aonde você se sente preso, presa e impedido de avançar, você vai avançar. Você vai crescer. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra, você vai crescer. A mensagem de Deus para o povo de Israel foi essa. A mensagem do profeta Isaías foi uma mensagem de esperança. Foi Deus dizendo para o povo: essa prisão, este lugar desses dias não é o lugar de destino, é só um ponto do lugar que eu estou para colocá-los. Quem crê nessa palavra? Quem crê na palavra de Deus? Quem crê na palavra de Deus? Porque o povo dizia: Deus nos esqueceu, mas preste atenção, Deus tinha uma promessa, eu amo isso, porque o texto diz: assim diz o Senhor, o profeta continuou profetizando. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar e uma vereda pelas águas violentas, que fez sair juntos carros e cavalos, o exército e seus reforços, e ele jazem ali para nunca mais se levantar, exterminados, apagados como um pavio. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Eu sinto do Espírito Santo de Deus de liberar essa palavra. Deus me trouxe aqui nessa tarde para profetizar sobre a vida de alguém que crê. Querido, não é sobre, não, é para quem crê, é para quem crê, é para quem crê na palavra de Deus, é para quem crê em milagre, é para quem crê em providência. Quando Jesus veio, muita gente tinha problema, mas só aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele de forma diferente. Entende isso? Só Zaqueu subiu na árvore, é sobre isso. Pode estar acontecendo na vida do teu vizinho. Agora pode ter alguém morrendo, mas a diferença não é o teu vizinho, é quem crê. É sobre quem invoca, é quem você invoca. Entende isso? Entende isso, querido? Então, o texto está lembrando aqui do que aconteceu, o povo de Israel. Eles passaram pelo mar, ok? E Deus destruiu o faraó. Olha que diz o texto. Para nunca mais se levantarem. Eu quero profetizar sobre tua casa. Esses inimigos desses dias vão ser sucumbidos, vão ser levados pelas águas e nunca mais irão se levantar. Eles foram apagados como um pavio. Você sabe o que vai acontecer daqui a um tempo? É possível que você termine esse ano e esses inimigos seus nem mais existam. Olha para trás agora, por favor, olha para trás. Olha para trás, é isso que Deus está falando para o povo de Israel. Lembra do que eu fiz no passado? Deus está dizendo: eu posso e vou fazer hoje. Entende isso aqui? Deus está dizendo: eu posso e vou fazer hoje. Há um hoje de Deus, Deus está renovando a promessa. Olha o que o texto vai dizer aqui, olha isso. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus está dizendo assim: sabe isso que aconteceu? Os inimigos foram exterminados? Isso é glória do passado, esqueçam isso. Passou. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? É só para quem crê. Vê, se movimente. Quem crê se movimenta. Quem crê se movimenta. Quem crê se levanta. Quem crê se... A fé exige movimento. Entendeu isso? A fé exige movimento. Eu sei que você está cansado agora, eu entendo, é um dia longo, mas a fé vai exigir movimento. Porque Deus está fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou eu abrir caminho e riacho no ermo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Sabe o que Deus está falando?
Sabe, esse lugar, desertos são lugares de improbabilidade. Deus está dizendo o seguinte: até nesse lugar, aonde é impossível para você, aonde a improbabilidade bateu na porta, está ecoando e dizendo não vai, não dá, não pode, não é possível, aonde a coisa já perdura por dias, até neste lugar Deus vai abrir um caminho para que o milagre aconteça. É sobre isso. Isso é renovação. Deus está dizendo: o que eu fiz no passado foi maravilhoso, mas esqueça, porque o tempo agora é novo, é tempo de coisas novas, é tempo de coisas novas. Eu não sei o que você viveu no passado, mas Deus está dizendo: é um novo ano, é uma nova estação, é tempo de coisa nova. E olha que coisa interessante, olha o que o texto está dizendo. Porventura vocês não veem, porventura vocês não estão percebendo, mas veja bem, esse perceber aqui não tem a ver com perceber com os olhos. Entenda isso agora. Olhe para mim aqui, tá? Olhe para mim. Estou encerrando já, pastora Jaque, não me derrube. Esse perceber aqui não é perceber com os olhos, entendeu isso? Por favor, não são com os olhos naturais. Já por que é que Deus está aqui? Como assim? Como é que eu sei que Deus está fazendo uma coisa nova? Pelo tempo em que você já está nessa prova, pelo tempo em que as coisas têm piorado, hum? As coisas têm ficado mais difíceis, as pressões têm aumentado, essa é a prova. Soprou um vento, essa é a prova. Tem se intensificado, esta é a prova. Entendeu isso aqui? Quando Deus envia essa palavra, a coisa estava no ápice. E Deus estava dizendo: observe os sinais. Antes de Deus fazer uma coisa, ele vai gerar um reboliço. Olha isso. E havia um vale de ossos secos. Entendeu isso? Mas Deus manda o vento. Há um vento de Deus. Há um vento de Deus. E preste atenção. Esse vento vai assustar e está assustando você. Você vai ter a impressão de que tudo está sendo destruído. É assim que Deus age. Sim ou não, gente? É só você observar. Às vezes Deus permite que tudo se perca, inclusive a sua esperança que tem que ser renovada a cada ministração. Você consegue entender isso aqui? Mas Deus, com o seu poder, ele coloca tudo no lugar. Porventura você não está vendo, já está surgindo. Qual é a prova? As pressões, as limitações, as dificuldades. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir caminhos e riachos no ermos. Aqui vemos Deus anunciando para um povo que dentro de dias ele faria algo tão grande que mudaria completamente a visão dele sobre tudo que Deus já tinha feito. Quem está pronto para viver o extraordinário de Deus? Quem está pronto para ver a manifestação de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família? Pois eu quero declarar aqui, querido, talvez você venha e esteja a caminho de um ano difícil, você recebeu palavras e você não está vendo ainda essas palavras acontecerem. O fim do ano parece estar acabando e nada aconteceu. Você sabe qual foi a palavra que Deus me deu nesses dias? Profetiza. Seja mais violento, libera a palavra, faça como Ezequiel, profetize, profetize no vale. Não cale a sua boca, porque Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Eu quero agora orar rapidinho com você. Tenho 2 minutos para orar. Eu quero declarar sobre a sua casa. Eu quero declarar sobre os seus. Eu não sei o que você precisa. Eu quero que você se una a mim agora em oração. Mas eu quero profetizar que você não vai parar. O ano está acabando e você está pensando em desacelerar, mas Deus tem uma palavra para você. Seja ágil, seja rápida, seja célere, não pare, não paralise, continue caminhando, seja mais violenta ainda, grite mais alto, fale mais alto, ore mais alto, profetize um pouco mais, libere um pouco mais. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar agora, Pai, o agil é
efatá do Senhor sobre a vida dos teus filhos, Pai. Eu quero declarar a mão poderosa do Senhor visitando cada casa, cada família, cada vida, cada ministério. Meu Deus, tudo que está paralisado agora, tudo que parece estar morto, tudo que parece, oh Deus, até já estar fedendo, tudo que parece estar, oh Deus, inapropriado, oh Deus, tudo que parece estar atrasado agora. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor esteja liberando de forma extraordinária e sobrenatural, oh Deus, a tua bênção, a tua presença sobre a vida de cada mulher, de cada homem, sobre cada casamento, sobre cada filho, sobre cada negócio, sobre cada ministério aqui, que haja o efatá do Senhor, que o novo do Senhor, Deus, se manifeste de forma e maneira sobrenatural, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero declarar e profetizar sobre esse ministério, Pai, sobre a vida de Jaque, sobre a vida, esse projeto, meu Pai, que nasceu no teu coração. O Senhor tem organizado as coisas nesses dias, Jaque. O Senhor está organizando as coisas nesses dias. O Senhor tem trocado peças. Ouça isso que o Senhor fala para você nessa noite. O Senhor está tocando peça. O Senhor está amadurecendo. Não pare, não esmoreça. Não esmoreça. Agora é seu tempo de correr mais ainda quando as circunstâncias estão dizendo não. O Senhor está dizendo para você nessa noite: não esmoreça, fui eu que lhe prometi. O Senhor está dizendo: não tenho compromisso com pessoas, eu tenho compromisso com propósito. O Senhor está dizendo: eu te coloquei nesse propósito, seja rápida. Seja rápida, seja veloz, não esmoreça pelas circunstâncias. O Senhor é contigo. E ele diz: até no deserto, vou eu estabelecer caminho para você passar. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu declaro, já que eu quero profetizar, que 2025 será um ano de portas abertas, novas conexões, novas portas, novos recursos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, querido. Muito obrigado, Jaque.